Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Band Mulher já está no ar para você, uma excelente tarde. Sexta-feira já chegou, hein? Inclusive, gente, o programa dessa sexta-feira ele vai ser um pouquinho diferente, porque vocês já estão acostumados. Sabe por quê? Nós queremos trazer aqui um alerta em relação aos crimes contra mulheres. Pois é, nós vamos fazer um programa especial sobre esse assunto, com debate em relação à posse, agressão, rejeição, tentar entender por que algumas pessoas não conseguem aceitar o fim de um relacionamento. Muitos crimes têm acontecido ultimamente, a gente vem noticiando por aqui, local, nacional, e isso está chamando muito a nossa atenção. Então, por aqui a gente vai discutir sobre tudo isso, vamos falar sobre misoginia também, sobre leis que amparam as mulheres, medidas protetivas. Então, assim, um assunto que merece ser destacado. Já convida aí todo mundo que está na sua casa para assistir junto com você, que é um assunto importante. Já pega o link do nosso YouTube também, que estamos ao vivo, manda para todo mundo. E vem com a gente assistir o programa especial dessa sexta-feira sobre violência da mulher. Então vem que o Band Mulher já começou. Olha só, nós estamos hoje num programa diferente para vocês, o Band Mulher já está no ar e nós vamos falar muito sobre os dados, sobre as informações em relação a crimes voltados para mulheres. A gente está num mês que é dedicado a nós e a gente deveria com certeza celebrar, comemorar as conquistas, mas infelizmente as estatísticas mostram que na verdade muitas mulheres sentem medo. Todos os dias a gente noticia que uma mulher foi morta, foi agredida, foi estuprada. Inclusive, segundo a Secretaria de Justiça, no ano passado, aqui em Minas Gerais, 104 mulheres foram assassinadas e mais de 1.300 foram estupradas. Olha isso, gente. Nesse ano não está diferente não, viu? Já são 10 feminicídios aqui em Minas Gerais. Mulheres vítimas de violência foram 102 casos registrados. Então, se isso é em Minas, imagina no país todo, né? Por isso, hoje nós vamos falar muito sobre esse assunto. Aqui eu recebo no estúdio a Cláudia Cruz, que é psicóloga e também integrante do SOS Mulher, que vai debater esse assunto com a gente. Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, audiência, e agradeço pelo convite. Cláudia, você mais do que ninguém que convive há muito tempo ali no SOS Mulher, essa ONG que dá esse apoio às mulheres, sabe que as estatísticas vão aumentando. E eu não sei o que está acontecendo, que todo dia é um caso de crime contra a mulher. Tá triste, né? É lamentável, né? A gente vê a estatística que traz números assustadores, né, Vanessa? Tanto em termos de quantidade quanto de qualidade dessa violência. Por outro lado, eu acho que é importante reconhecer que esse aumento dos números, ele também está associado a uma maior mobilização da comunidade, mais especificamente das mulheres, em tomar providências diante das violências que sofrem, né? A gente teve aí por vários anos, né, situações naturalizadas em relação à violência contra mulheres, né? Então, mulheres que viviam situações adversas, num casamento, por exemplo, né, e que aquilo era naturalizado pela família, tido como normal, né? E, inclusive, qualquer movimento que a mulher fizesse na perspectiva de romper com algum tipo de incômodo que ela sentia, praticado muito frequentemente pelo marido, essa mulher era tolhida, era questionada de uma maneira muito incisiva. Isso aí, mulheres, a gente está instrumentalizando essas mulheres a reconhecerem que elas podem sim romper com esse processo de violência e que existem serviços especializados para apoiá-la nesse processo, que não é fácil. A maioria dos casos de feminicídio ou tentativa que a gente noticia e fica sabendo são né? O homem age com violência, né? O homem age com violência quando ele recebe um não. Quando ele recebe um não, né? A gente teve um caso recente, né? Um hóspede quis beijar uma mulher e ela disse não, né? E não faz nem sentido, né? Ela dizer sim,
Né? Então, diante desse não, essa pessoa agrediu essa mulher de uma forma tão violenta que ela ficou bastante comprometida, tanto física quanto emocionalmente. Né? Então, é importante a gente pensar quanto emocionalmente. Né? Então, é importante a gente pensar o quanto que há uma cultura, né, que sugere que algumas pessoas, e principalmente os homens, eles sejam sempre tratados recebendo sim. Né? E a vida não é composta só disso. Né? Tanto homens quanto mulheres precisam lidar com os nãos da vida. Mas quando a gente tem um componente afetivo, numa relação afetiva, e inclusive até considerando como já era essa relação afetiva, essa relação de convivência, muitas vezes ela foi tão marcada por uma aceitação da mulher, não porque ela concorde, mas porque a violência, ela contribui inclusive para a mulher se sentir ameaçada ao confrontar. E chega um ponto que isso tem um limite. Né? Então, quando a mulher rompe com esse processo, dizendo um não, se separando, tendo a iniciativa de expor o problema, isso tudo desestrutura esse esquema de convivência, onde ao homem cabia sempre receber o sim e dar o comando, e a mulher restava ela simplesmente se submeter. Quando esse processo se rompe, é como se esse homem ficasse um tanto quanto indignado, né, por ter sido tratado de um jeito que não é o habitual ele ser tratado. Né? Eu colocaria na conta pelo menos de uma imaturidade importante, né? Quando a pessoa não consegue lidar com os nãos da vida. Não é fácil lidar com os nãos da vida, mas é necessário. Né? Até porque nenhum relacionamento vai se sustentar a partir de uma única pessoa. É mesmo. Relacionamento é convivência, é partilha, é troca, é divergência. Né? E isso tudo precisa ser administrado de uma maneira razoavelmente civilizada. Né? Então, lá na SOS Mulheres, os casos que a gente atende, muitas vezes eles são marcados por situações baseadas em divergências, mas numa discordância em relação a essa divergência, a ponto da violência surgir como um elemento de imposição. Né? Então, na medida em que eu não tenho o que eu quero de uma forma razoavelmente tranquila, então a estratégia é agredir. E essa agressão não necessariamente ela é física, né? Muitas vezes ela é simbólica, ela não é palpável. E isso muitas vezes deixa a pessoa agredida, muito frequentemente a mulher, sem uma margem de manobra. Né? Eu estou sendo agredida mesmo? Né? E o próprio processo de violência, muitas vezes, ele vai contribuindo para que haja uma confusão dessa mulher em relação ao que de fato está acontecendo. Né? Então, a gente tem aí o processo de violência como um processo muito perverso, né? Onde o rompimento não é fácil. Inclusive, a gente falando sobre a questão cultural e sobre a questão, talvez, desse convívio e tudo mais, a gente tem uma reportagem que eu quero até te convidar para assistir com a gente, que são casos que ganharam as redes sociais. Gente, os vídeos, eles estão movimentando as redes sociais. São jovens que estão insinuando agressões contra mulheres. Caso eles peçam ela em namoro e elas dizem não. Pois é, então é um caso sério que foi parar no Congresso Nacional e também na Justiça, que vem derrubando inclusive esses vídeos das plataformas, e a gente vai mostrar para vocês um pouco sobre isso. Treinando caso ela recuse meu pedido de casamento. Na imagem, chutes, socos, violência. Vídeos como esses, simulando agressão contra mulheres em tom de piada, viralizaram na internet nos últimos dias. A principal plataforma em que foram postados, o TikTok, tirou do ar milhares de publicações parecidas, mas só depois de um pedido da Polícia Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estabeleceu 5 dias para a plataforma explicar como faz a moderação de conteúdo. Isso porque considera que a própria circulação massiva dos vídeos já é uma falha do aplicativo, já que as redes sociais são obrigadas a bloquear publicações de violência contra a mulher. A empresa afirmou que não permite discurso de ódio, comportamento violento ou promoção de ideologias de ódio. Mesmo assim, não é difícil encontrar esse tipo de discurso em vídeos postados. Se você anda com 2 quengas, você será a terceira. Toda mulher é vagabunda até que se prove o contrário. A Lola é alvo de ataques virtuais de grupos misóginos há mais de 20 anos, desde que passou a falar de direito das mulheres em seu blog. O que a gente vê é que eles perderam a vergonha. Eles escondiam o rosto, eles usavam um disfarce de voz. Eles são monetizados, ou seja, o pessoal está ganhando dinheiro com a misoginia.
E as plataformas estão ganhando muito dinheiro também com eles que divulgam esse conteúdo de ódio às mulheres. Segundo essa promotora de São Paulo, ainda falta legislação específica. A Câmara dos Deputados tem pelo menos 30 propostas em tramitação para leis que punam discursos de ódio contra mulheres no meio digital. A misoginia já está prevista como crime em vários países, mas no Brasil ainda é um projeto de lei. Precisamos sim da tipificação criminal para que esses homens que formam uma opinião pela violência sejam responsabilizados e para que nós, autoridades, tenhamos instrumentos para proteger as mulheres. Gente, é de ficar indignada, Cláudia, assistir uns vídeos desse. O que está acontecendo com a juventude? A gente pensa, mas desde pequeno, desde novo, já está pensando assim? Ou é só para ganhar cliques, mas mesmo assim já está ali instigando a violência? O que é isso? Chama atenção, né, Vanessa, porque esses adolescentes, eles estão justamente numa fase onde essa experiência do relacionamento afetivo, ela está se dando, né? E a possibilidade do relacionamento dar certo ou não, ela está posta, né? E parece que com essa disponibilidade em fazer valer o que se quer, né? A reação diante do não é uma reação agressiva e destrutiva, né? É como se eu não destruir a outra pessoa, é como se fosse uma tentativa simbólica de destruir o não que eu recebi, né? E desqualificando quem me disse esse não, né? Então, infelizmente, esses adolescentes, eles são ao mesmo tempo, eu não diria vítimas, né? Mas eles ficam expostos a uma perspectiva de aderirem a essa postura, né? Mas também eles são responsáveis pelo que eles estão fazendo, né? Porque a gente já está falando de uma fase da vida onde razoavelmente esses adolescentes têm discernimento, né? Então parece que esse coletivo, né? E quando a gente vê vídeos sendo publicados, né? Parece que essa coletividade ela potencializa essa disponibilidade em agir dessa forma, né, da força, digamos assim. Né? Então, existe todo um esquema que acaba contribuindo para que o adolescente se encaminhe nessa direção e a perspectiva de termos adultos, homens adultos violentos e imaturos, né, ela fica posta. Cláudia, eu vou fazer uma pausa. O bate-papo está muito bom, a gente falando sobre todas essas questões envolvendo a violência contra a mulher, mas nós vamos fazer o seguinte, vai para o intervalo, que é jogo rápido, porque na volta a gente vai falar sobre os amparos, as leis que amparam, né? Sobre denúncia, que também é muito importante. Então não sai daí não, que é rapidinho. A Odonto Implementar Implantes Dentários e Estética Facial está mais perto de você. Odontologia de qualidade, agora em 2 endereços, na Segismundo Mendes 305 no centro e na João 23 422 no Parque das Américas, não é isso, Elton? É isso, espaço novo, moderno e climatizado para cuidar da sua saúde e do seu sorriso. Odonto Implementar, vem pra cá! Mês de março, mês do consumidor aqui na Só Faróis e Latarias, além de economizar, você ainda pode sair premiado, não é isso, Dê? É isso aí, olha só, durante todo o mês do consumidor, descontos especiais em todo o estoque. E olha, fique ligadinho nas nossas mídias sociais, pois tem sorteio de Pix todo sábado pra você. Só Faróis e Latarias, vem pra cá! Aqui no Embaixador das Embalagens você encontra tudo para o seu comércio: padaria, açougue, lanchonete, sorveteria e ainda produtos de higiene, bomboniere, artigos de festas e uma grande variedade de balões, Guilherme. Isso, Emerson. Atendemos Uberaba em toda a região. Embaixador das Embalagens, embaixador do preço baixo. Vem pra cá! Vem aí a primeira Homens Fest Run Series Night Edition. Dia 14 de março, faça sua inscrição pelo site sportbro.com.br. A maior corrida noturna de Uberaba, com shows de Mané Galinha e DJ Girla. Você não pode perder. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, a sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo. Programa Ronei Silva e convidados, todos os domingos às 8 horas da manhã.
Oferecimento: Solução Usinagem, Peças e Serviços. RR Poços Artesianos. Tio Patinhas Despachantes. Piso e Companhia, com 3 lojas em Uberlândia. Serralheria Glória. Minas, Radiadores e Turbinas. R-Tec Industrial e Todos Penumbra. Band Mulher especial dessa sexta-feira falando sobre violência contra a mulher. A gente daqui a pouco volta a falar desse assunto, mas antes eu tenho um recadinho para você que é aí de Uberaba. Ó, chegou a sua vez, viu? O Feirão Urba já começou e as condições estão imperdíveis. São 2 empreendimentos participando em Uberaba. Tem o Residencial Elvira e o Estilo Urba. No Residencial Elvira, você garante o seu terreno em um bairro planejado, pronto para construir, com lazer completo e o comércio integrado. É estrutura prontinha para você começar a viver agora. E também escolha o Estilo Urba, que é um condomínio fechado, com lazer premium, com piscina, academia, quadras e um bosque preservado que transforma a sua rotina em qualidade de vida. No feirão você tem condições facilitadas, parcelas exclusivas, descontos de até R$15 mil e aprovação do crédito na hora. Mas atenção, porque é por tempo limitado, somente até o dia 14 de março, viu? O Estilo Urba fica na Rua Maria Rezende Leite, 579, lá no Alto do Boa Vista, pertinho do Cirela. E o Elvira fica no Recreio dos Bandeirantes, na Avenida Geraldo Formiga do Nascimento. Para mais informações, acesse feirãourba.com.br e aproveite o feirão em Uberaba. Não deixe para depois, porque o seu terreno pode estar aqui e agora. Combinado? Gente, nós estamos aqui discutindo com a Cláudia, que é do SOS Mulher ONG aqui de Uberlândia, que dá apoio às mulheres vítimas de violência. Estamos discutindo sobre vários casos que vêm chamando a atenção quando a gente fala de violência contra a mulher. E antes da gente continuar nesse bate-papo, eu quero falar com vocês de um caso muito importante, que são as leis de amparo, né? Muitas leis que amparam as mulheres, diferentes leis que a gente tem. Tem física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, são muitos os crimes e muitas as leis que dão esse amparo. Então a gente vai trazer agora uma reportagem que o nosso repórter Carlos Vilela traz, onde ele conversou com a vice-presidente da OAB para esclarecer sobre algumas dessas leis, tá? E formas como você pode denunciar. Não é isso mesmo, Carlinhos? Exatamente. E uma das reflexões que o mês de março levanta é com relação às leis que são destinadas e favoráveis às mulheres. Eu converso com a doutora Juliana Borges, presidente interina da OAB Uberlândia. Doutora, que leis são essas e qual é a importância, qual é a necessidade que as mulheres têm de recorrer à lei? Eu acho que, primeiro de tudo, é a gente falar, orientar as mulheres que não fiquem caladas diante de toda e qualquer violência. A gente ainda tem muitos casos que eles ficam omissos porque as mulheres se sentem constrangidas e com medo de procurar as delegacias, de procurar ajuda. Bom, em relação às leis, a gente já tem algumas leis voltadas para as mulheres. A primeira delas, talvez a mais famosa, é a Lei Maria da Penha, que vai cuidar ali, né, relacionada à violência contra a mulher. Pode ser uma violência física, uma violência verbal, ameaças, tudo isso, essa lei vai direcionar uma proteção maior a essa mulher. Temos também a lei do feminicídio, que é considerado hoje um crime hediondo, que é uma lei voltada a homicídio contra mulheres, né, pelo gênero delas, ou seja, por ela ser mulher e por colocar ela num lugar ali menosprezado também na sociedade. Outra lei importantíssima também é a lei do stalking. A gente tem visto muitas mulheres sendo perseguidas ali, tanto em âmbito digital quanto físico, mas isso também é muito importante. Se você está sofrendo stalking, você precisa, né, denunciar, fazer um boletim de ocorrência, procurar os seus direitos. Outra lei importantíssima também que a gente tem é a Lei Carolina Dickmann, que a Lei da Carolina Dickmann, ela visa muito nos proteger no ambiente digital, ela visa muito ali proteger no sentido de que, imagina se o seu dispositivo é invadido, essas fotos são vazadas ou alteradas, né? Então, também proteger essa intimidade da mulher em relação a esses aspectos. Doutora, são leis avançadas, mas que as pessoas, de maneira geral, ainda culturalmente não levam tão a sério e acreditam até que não adianta essas leis que não vai ser aplicadas. Não é mais assim. A justiça, juntamente com as forças de segurança, estão aí para fazê-las cumprir.
Exatamente, eu acho que é muito importante, um ponto. Às vezes a gente realmente tem essa sensação de que não estamos sendo ouvidas na sociedade e principalmente por momento que a gente está vivendo, né, Carlos? A gente está num momento onde é basicamente uma epidemia de violência contra a mulher. Então a gente abre a rede social e todos os dias a gente tem diversas mulheres que sofreram violências ou foram mortas ali por homens. Então eu acho que denunciar é importantíssimo, procurar os direitos, por mais que tenha aquela sensação de que você não está sendo ouvida ou de que não vai resolver nada. É importante registrar, fazer esses registros para que também as forças públicas consigam fazer alguma coisa. Tá aí, obrigada, doutora Juliana. Mais do que um lembrete, uma orientação para reflexão, uma chamada de atenção para esse direito das mulheres. Eu volto com você. Muito bem, é isso mesmo. Ainda bem que existem leis que dão esse amparo, mas em primeiro lugar a mulher tem que denunciar. Você percebe que cada vez mais, você que está ali lidando diariamente com essas mulheres, as mulheres estão tomando mais iniciativa, estão mais encorajadas a denunciar e recomeçar. Pois é. Vanessa, como eu comentei, né, a gente percebe que hoje se fala muito mais e mais claramente sobre a temática da violência contra mulheres, né? E isso contribui para as pessoas, de modo geral, irem se sensibilizando sobre essa questão como um problema. É um problema social, né? E a partir daí, a busca por serviços especializados, ela acaba sendo uma consequência, né? Obviamente, até nos casos que a gente atende na SOS Mulheres, a gente observa um certo receio da mulher, né? Porque existe uma dúvida se de fato a providência vai resultar em algo positivo para ela. É importante destacar que tomar providências é uma postura de enfrentamento, né? Assim como a violência ela vai sendo construída gradativamente na convivência, desconstruí-la ou enfrentá-la é um processo, né? E acho fundamental a gente reconhecer primeiro que essas leis e as várias leis que foram sendo criadas ao longo do tempo, elas são indicativos do quanto que esse processo precisa de uma regulamentação, de um limite, né? A lei é limite. Quando a gente pensa numa relação afetiva, conjugal, marcada por conflito, por divergências e também por violência, principalmente, né? A gente percebe que uma lei simbólica na interação entre essas pessoas, ela está comprometida, né? Então, se numa interação com alguém eu não consigo dizer para essa pessoa, ou deixar claro aquilo que eu aceito ou não aceito, né? Ou essa pessoa não respeita isso, né? Tem alguma coisa que não está legal nessa relação. Então, as leis jurídicas, elas vêm de uma certa forma como um suporte a mais para regulamentar essas relações. Agora, tem relações que, para a mulher, não valem mais a pena. E ela optar por não conviver mais com aquele homem, que é o agressor, é o direito dela, né? Então, quando a gente reafirma para essas mulheres a importância de que apoiadas, elas consigam enfrentar esse processo, é uma maneira da gente legitimar esse avanço, né? Então, desacreditar em leis, criticar leis, fazer chacota com o nome da lei, é tudo uma forma de deslegitimar o avanço que nós tivemos com todas essas leis. Elas são indicativos de um problema social, mas elas também representam um avanço na perspectiva de que as relações sejam mais civilizadas. É verdade, né? Bom, ó, a gente está aqui hoje nesse bate-papo, né? A Cláudia trazendo aqui essa reflexão junto comigo e mais as reportagens que a gente está mostrando sobre a violência contra a mulher, nesse mês da mulher, que a gente deveria estar celebrando, mas infelizmente os casos vêm chamando a atenção. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar sobre essa questão do recomeço, desse respaldo de pessoas para te ajudar a recomeçar, como o SOS faz, mas é depois do intervalo. Então a Cláudia vai ficar aqui tomando uma aguinha, toma uma aguinha aí na sua casa também, e já depois do intervalo a gente segue falando sobre esse assunto. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Sua casa merece o conforto que você sempre sonhou. Aqui na Móveis Ideal você encontra design moderno e qualidade para transformar cada ambiente. Tem dormitórios, roupeiros, mesas, armários, estofados, cômodas e muito mais, né, Deusinho? É isso mesmo, 36 anos vendendo qualidade. Móveis Ideal, vem pra cá!
Venha fazer suas compras no Supermercado Foscarini. Há 24 anos atendendo todo Uberaba e região. E o melhor, carnes de qualidade com produção própria vindas direto da fazenda Foscarini, né, Juliane? É isso mesmo. Selecionamos produtos frescos e de qualidade da nossa família para sua família. Supermercado Foscarini, vem pra cá. Nova Nutri, aqui você encontra rações, adubo, semente, sal mineral, feno, ferragens e muito mais. E tem oferta. Ração Capitão Dog 20 kg, R$ 79,90. Ração para vaca de leite com prata 40 kg, R$ 79,90. Não é isso, Igor? Isso mesmo, Nova Nutri, a solução perfeita para o campo e para a cidade. Nova Nutri, vem pra cá. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Chegou a hora! O desconto de 5% no seu IPTU para pagamento à vista foi prorrogado até 16 de março. Acesse o portal e baixe o seu carnê digital. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Eu sou Samuel, atleta de esporte de aventura e produtor do show Adventurar. Viajo pelo Brasil e pelo mundo para explorar os lugares mais paradisíacos, utilizando nada além da força humana, guiada apenas por um mapa e uma bússola. Em cada jornada, vivemos grandes aventuras e contamos histórias de pessoas que desafiam os limites da capacidade humana, enfrentando a força indomável da natureza nos lugares mais selvagens do planeta. E você está mais que convidado. Bora adventurar? Sábado às 11 da manhã e domingo às 7, só aqui na Band. Já estamos de volta no Band Mulher nessa sexta-feira totalmente diferente. O pessoal está acostumado de ouvir música na sexta-feira, mas nós estamos celebrando por aqui o mês da mulher e trazendo um assunto que precisa, né, Cláudia, ser falado, que é a violência contra a mulher. São muitos os casos. A Cláudia está aqui, ela além de psicóloga, ela está à frente do SOS Mulher ali junto com uma grande equipe. E a gente já falou muito sobre o porquê da agressão, sobre posse, sobre, enfim, vários motivos que levam a isso, denúncia e agora as leis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre medidas protetivas, né, pra gente falar um pouco desse assunto, porque as medidas protetivas, elas são uma forma de afastar as mulheres dos seus agressores, né, e elas são respaldadas por isso. Então agora a gente vai mostrar para vocês uma reportagem que mostra, inclusive, uma mulher que deu a volta por cima depois desse respaldo. E claro, vamos alertar vocês também sobre as denúncias, que não adianta querer ter um apoio, um respaldo, sem denunciar, né? Então, confere essa reportagem que a gente já vai falar sobre isso. Durante 7 anos, Magda viveu uma rotina de medo. Além das agressões, ela chegou a ser mantida em cárcere privado pelo companheiro. A situação só mudou depois que ela procurou ajuda e recebeu apoio da Polícia Militar. Com o atendimento e as orientações recebidas, ela conseguiu solicitar na Justiça uma medida protetiva que determina o afastamento do agressor. Eu vivi com ele, né? Na verdade, eu o conheci, ele não tinha nenhum aspecto de violência na época, mas depois do casamento ele se mostrou. Então foram todos os tipos de agressões. Começou na psicológica, depois a física, né? Teve violência patrimonial, sexual. Então, todas as violências que constam na Lei Maria da Penha, eu sofri. Foi muito complicado, eu tentei sair várias vezes, mas ele voltava, né? Fingia que estava bem, que tinha arrependido, até o ponto de ele me dar um tiro. Eu ainda fiquei com ele por conta das ameaças, né? A medida protetiva é um dos principais instrumentos da Lei Maria da Penha para interromper o ciclo de violência doméstica. As organizações da Rede de Apoio às Mulheres ajudam no processo de orientação e encaminhamento das vítimas. A medida protetiva é um importante instrumento para combate à situação de violência doméstica e para a segurança dessa mulher. Ele é um instrumento da Lei Maria da Penha, que é de 2006, e ele, através do judiciário, pelo requerimento da vítima, que é mulher, ele pode determinar o afastamento desse autor de violência do lar,
o distanciamento e a não aproximação ou qualquer tipo de contato com a vítima, como também se tiver porte de arma de fogo, pode ser obrigado o autor de violência a entregar essa arma. Os números mostram que cada vez mais mulheres têm buscado esse tipo de proteção. Segundo dados da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em 2025 foram 1.686 medidas protetivas. Em 2024 foram 1.333 e em 2023 964 registros. Isso demonstra o quanto estamos atentos aos números, o quanto estamos atentos aos crimes que estão ocorrendo em Uberlândia. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Poder Judiciário, estamos todos cientes do que está acontecendo. Isso foi demonstrado nos números de 2025, de uma redução de 70%. No atendimento às ocorrências, a Polícia Militar também orienta as vítimas sobre os direitos e sobre a possibilidade de acionar a medida. Segundo a equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, a denúncia é um passo fundamental. Todas as vezes que há uma violência, né, contra a mulher, esse agressor ele vai se tornando cada vez mais forte e vai ficando cada vez encorajado a cometer mais violência. Então, quando a mulher ela dá um passo para a denúncia, ela dá um passo também para a quebra da violência, ela dá um passo para se fortalecer e não aceitar mais, né, viver em situação de violência doméstica. Depois de conseguir sair da relação abusiva, Magda conseguiu reconstruir a própria vida. Depois de anos marcados pela violência, ela transformou a experiência em um exemplo de superação. O quanto antes ela sair desse relacionamento é melhor, porque infelizmente esses agressores não mudam, né? Eles continuam com o ciclo da violência e o que tende a acontecer é o feminicídio, infelizmente. E é isso que a gente mostra aí várias vezes, mulheres sendo agredidas. Ó, pra você ver, em Uberaba, nessa semana, gente, um homem não aceitando a separação deu um tiro na cabeça da ex-mulher na frente da filha. Então, assim, são casos absurdos que a gente escuta todos os dias, sem falar dos estupros, estupro coletivo que aconteceu recentemente agora, que tá dando no que falar. Enfim, assim, muitos casos de violência contra a mulher. Sim. E aí, a gente tá falando aqui o quanto é importante a denúncia. E o quanto que às vezes é difícil, né, Cláudia? Eu penso que para a mulher tomar essa iniciativa é tão difícil, né? Não é fácil, até por conta do próprio processo da violência. Né? A mulher vai ficando intimidada, né, a fazer qualquer tipo de movimento de enfrentamento. Mas o que a gente percebe é que chega um ponto em que há um limite, né? Além daquilo não dá mais. Né? E a partir do momento em que a mulher começa a fazer esse movimento, né, de tomar providências, de saber qual serviço procurar, né, é extremamente importante que profissionais que atendem essa demanda tenham uma postura de respeito, de acolhimento, de não julgamento, né, e inclusive de paciência, né, porque muitas vezes essa mulher tem dificuldades e as dificuldades são concretas, são vivenciadas de uma forma muito importante por elas, né, por cada uma delas. E à medida em que ela até recua, porque a gente percebe isso também, ela procura o serviço e depois ela dá uma sumida, aí depois ela volta, né, então o profissional é importante que ele tenha uma postura de acolhimento constante, né, justamente para servir de suporte e de instrumentalização para essa mulher a ponto de que ela consiga avançar, né? Na SOS Mulheres, Vanessa, nós atendemos os casos e não condicionamos o nosso atendimento a um registro de boletim de ocorrência e nem abertura de processo contra esse homem autor de violência. Não condicionamos, mas sempre orientamos quando é cabível, né? Por quê? Há uma tendência de que quando a gente fala, olha, então você faz um boletim de ocorrência contra o seu marido, que é o agressor. A mulher ela vai ponderar, né? Porque tem muita coisa que entra em jogo. E aí, muitas vezes, entre fazer um boletim de ocorrência ou condicionar que as providências fiquem associadas ao boletim de ocorrência, faz com que ela pese isso e muitas vezes recue. Então, o que a gente faz como estratégia é não condicionar o nosso atendimento a essas providências, alertá-las e orientá-las sobre como fazer e da necessidade de fazer. E ao longo do tempo, essa mulher vai elaborando a possibilidade de sustentar a decisão que ela quer tomar.
quando ela sustenta essa decisão, ela vai sim fazer um boletim de ocorrência, ela vai sim abrir um processo contra esse homem, ela vai sim solicitar medida protetiva. E no caso, por exemplo, aqui em Uberlândia, ela tem esse respaldo ainda de uma ONG que vai estar ali com uma equipe multi, né? Vários profissionais de várias áreas, jurídica, psicológica, assistente social, tudo, para que ela consiga se reerguer, né? Que é isso, a recomeçar. Sim, né? porque vários são os aspectos que se associam à violência e vão, de certa forma, comprometendo ainda mais a iniciativa dessa mulher em tomar providências, né? Então, esse atendimento multi e continuado, qualificado, ele contribui para que essa mulher consiga ir sustentando a ideia, a princípio, de tomar decisões e, num segundo momento, a efetivação dessas decisões. Tá? Então, é um trabalho desafiador, né? É um trabalho que exige de cada profissional, né? Qualificação, habilidade, né? Mas ele é um trabalho extremamente necessário, extremamente necessário. Né? Então, à medida em que a gente tem recebido cada vez mais casos e casos com um nível de qualidade de violência extremamente complicados, né? Isso só sinaliza para a gente que nós estamos no lugar certo. A gente tem que se manter fazendo o que está fazendo. Né, enquanto um equipamento público, né, pela iniciativa da sociedade civil, porque é uma organização não governamental, uma organização da sociedade civil, nós, enquanto cidadãs, né, reconhecemos a necessidade de intervirmos nesse problema. Né, e compomos aí a política pública, né, para enfrentamento à violência contra mulheres. Eu te agradeço muito por ter vindo, né, nessa sexta-feira bater esse papo com a gente sobre trazendo esse alerta mesmo, né? Chamar a atenção e, claro, orientando às vezes aquelas mulheres que sofrem violência, como eu repeti mais cedo, gente. Não é só violência física, não. Né? Emocional, patrimonial, são vários tipos para que vocês denunciem. Procure um apoio, Polícia Civil, Polícia Militar, ONG, alguém de confiança para te ajudar a tomar essa iniciativa, que é muito importante. E, claro, reforçando a ONG SOS Mulher, quem quiser conhecer mais, o @ da ONG para o pessoal entrar e poder conhecer qual que é. Põe aí, Robert, na tela para nós. A gente eu mandei para cá, tem que publicar SOS aí. Mulheres, os meninos vão apoio para vocês. Porque isso Mas é que é importante. só jogar SOS Mulheres que a gente está nas redes sociais, né? E pode entrar. E pode entrar em contato com a SOS gente. Mulheres UD. Para você, então, conhecer e, claro, gente, denunciar, né? Nos meios, nos canais, denúncia anônima. Sempre muito importante. Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Feliz mês das mulheres. Para nós todas. E eu fico muito feliz porque a gente trouxe esse contexto que, como eu disse no início, né? É um mês que a gente tem que celebrar o nosso dia. O nosso dia é todo mês, mas também trazer esses alertas importantes para nós mulheres. Com certeza, vamos contribuir com as mulheres. É isso. Gente, deixa eu te contar. Ai, Vanessa, hoje não teve música, o que acontece? Não, é por isso, é porque é um assunto que a gente precisava trazer para ontem. Então, hoje não tem música, mas não preocupa não, que da semana que vem a gente volta com música. Mas, de qualquer forma, eu já te agradeço, desejo um ótimo fim de semana para você. Muito obrigada. E para você que quer assistir toda essa reportagem, todo esse contexto todinho, é muito fácil, corre lá no nosso YouTube, porque por lá não só o programa de hoje, de toda semana você acompanha todos os programas do Band Mulher, e não só Band Mulher, Minas Urgente, Band Cidade, os Donos da Bola, tudinho por lá. E nas nossas redes sociais você acompanha os nossos bastidores e também, claro, quem que são as nossas convidadas, quem serão. Combinado? Um ótimo fim de semana para vocês, que vocês descansem, que vocês aproveitem, curte aí a família, a natureza, vai festar, faz o que for melhor para você. E segunda-feira, volta pra cá, às 1:50, que eu tô de volta aqui te esperando, combinado? Um beijo, um excelente fim de semana. Tchau, tchau.